Boa tarde, professor. Aqui é Eliseu. Eu sou do terceiro período de medicina da UFPB, da sua disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. E eu vim aqui para gravar o vídeo curto, né, referente à aula, a sua terceira aula sobre diversidade humana e subjetividade na saúde, já que na segunda passada eu estava doente e não tive como participar da aula. Aí eu fiz as leituras, né, sobre alguns artigos que a senhora passou no Cigarra também. Fiz a leitura dos slides, né? Pesquisei por fora também. E com base na leitura e com base no que eu conversei com os meus colegas também, elaborei um material aqui, né, com base nos slides também, para ler sobre o assunto e entender mais. Vi que a senhora trouxe os 4 conceitos, né? Que a senhora fez até um vídeo falando sobre a subjetividade, identidade, intersubjetividade e alteridade. A subjetividade, a gente até pensa que é algo que é só individual, que acaba sendo, que é aquilo que é daquele indivíduo, especificamente dele, subjetivo. Só que isso não se constrói sozinho, né? Que isso também se constrói com base no que ele vive com as outras pessoas. Então, mesmo que seja algo subjetivo dele, também tem o dedo das outras pessoas. Tem a ver com a cultura, a religião, as crenças, o modo de vida dele, né? Então, tudo isso influencia também na subjetividade da pessoa. E o conceito de identidade também, né? Que é bater naquela tecla de quem a pessoa é, que tem até várias filosofias, né? Que eu acho interessante também, que falam sobre isso. E que tudo isso está cercado de valores que envolvem a história da pessoa e a sua identidade, né? Fatores sociais, econômicos, tudo isso interfere também na identidade da pessoa. Aí tem a intersubjetividade também, né? Que são as experiências compartilhadas com o outro, que também moldam, né, a percepção nossa. E o conceito de alteridade também, que mostra esse reconhecimento do outro como diferente de nós, que é essencial, né, na nossa prática médica, muito importante para a prática médica, mas para a vida social como um todo. Aí a senhora tocou no assunto também sobre o devir, né, que me lembra até um pouco de filosofia quando fala de Parmênides e Heráclito, que Parmênides era aquele que dizia que o ser era imutável e tal, e enquanto Heráclito já era aquele que dizia que o ser humano não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, que nem o ser humano era o mesmo de quando ele foi pela primeira vez, nem o rio já era o mesmo também de quando ele se banhou pela primeira vez. E ele sempre falava que a vida era um eterno devir, né? Porque a gente está sempre em constante mudança. E isso, quando a gente traz para a atualidade, né? Isso envolve muita questão de subjetividade, que desde aquela época já meio que ele já introduzia. E que envolve muito essa questão da identidade. E a senhora trouxe os devires minoritários, né? Como mulher, queer, migrante, que fogem da norma dominante, né? Então é isso, que a subjetividade ela não é algo fixo, ela é algo mutável, que mas é algo natural, mas que também envolve a sociedade como um todo na construção da subjetividade. Então a subjetividade em si é algo que é individual, que é interno, mas que não se constrói sozinho. Agora, trazendo isso um pouco para a prática médica, né, é meio que fazer aquela crítica ao, à forma como o médico age, né, o médico que é objetivo, que ele trata a doença, que ele não vê o ser humano como um ser subjetivo mesmo, como um ser que tem uma realidade, que tem uma casa, que tem uma família, que tem um trabalho, que tem uma infinidade de coisas que afetam diretamente, tanto na saúde quanto na doença dessa pessoa. Então o médico acaba sendo aquela pessoa individualista, né? Que trata da doença apenas e não do doente. E que acaba tratando da própria individualidade do paciente como se fosse um problema, né? Só que na maioria das vezes, principalmente quando a gente acredito quando a gente fala de atenção básica, né? Geralmente é essa subjetividade que está muito atrelada
ao processo de saúde e doença do paciente. Isso até me faz pensar um pouco em tipo, problemas que hoje são tratados como até comuns na sociedade, como hipertensão, insônia, e que geralmente a pessoa vai lá no médico e tal e, tá com insônia, então se resolve com tal medicamento. Tá com hipertensão, tal medicamento que resolve. E isso bate recorde de medicamentos vendidos, né? Só que o que é que tá por trás daquela hipertensão? Será que a pessoa não está passando por muito momento de estresse? Aquela pessoa que deve ser uma mãe de família, que tem vários filhos, que trabalha muito, que dorme pouco. Isso tudo afeta, né, a saúde daquela mulher. Insônia também, se ela passa por um momento de estresse em casa, que ela não tem um marido legal. Tudo isso vai afetar no processo de saúde e doença dela. Só que muitas vezes o médico não tá muito aí com isso, né? É só ver a doença da mulher. Ela tá com meio que preenchendo tabela, né? Ela tá com hipertensão, você resolve com isso. Tá com diabetes, resolve com isso. Tá com não sei o que, resolve com aquilo. Sempre de uma forma objetiva, né? E não subjetiva. Ver o que é que tá por trás daquilo. Que sempre, geralmente, tem alguma coisa por trás. Por exemplo, também se uma pessoa está passando por um momento de dificuldade na vida e ela trabalha muito, não tem tempo de fazer uma academia, de fazer um esporte, e às vezes o médico, quando não pede, né, um medicamento, aí pede para mudar estilo de vida, mas muitas vezes a pessoa está naquele estilo de vida não é nem porque ela quer, é porque é o jeito mesmo, meio que é imposto a ela, não tem uma alimentação tão saudável, né? E às vezes também não tem tempo de fazer um exercício, porque precisa trabalhar muito. Tem que fazer uma comida, às vezes, que não pode demorar muito para fazer, então tem uma alimentação desregulada, que não oferece muitos nutrientes e tal, então tudo isso afeta, acredito eu, né? Então, na minha concepção, o dever do médico, além de tratar a doença, deveria tratar o paciente nas suas múltiplas esferas, né? Valorizar a subjetividade do paciente, a realidade social do paciente como um todo. E isso ajudaria muito mais, né, no sucesso de vida dos nossos pacientes futuros. E como está aqui no material também que eu fiz, que a saúde e a doença não é apenas um estado biológico, mas também são processos subjetivos, como eu citei os exemplos agora há pouco. E tem essa frase aqui que a senhora colocou também, né? Curar doenças pode não necessariamente resultar em saúde. Ou seja, o estado de saúde como um todo do paciente não necessariamente quer dizer que só por ele não estar doente quer dizer que ele está saudável. Vai além disso, né? Ele se sentir bem como um todo com a vida dele. Vai além de só não estar com a doença. E isso é muito importante. Aí a senhora trouxe aquelas duas histórias, né, dos dois pacientes que fazem a gente refletir sobre isso também. E trouxe algumas leituras complementares que eu fiz a leitura também. Bom, professora, esse foi meu vídeo. Né, passou um pouquinho de 5 minutos, porque eu quis abordar boa parte da aula. Quis trazer também minha opinião sobre o assunto, que eu considero de extrema importância e relevância, né, na nossa futura prática médica. Não só como médicos, mas seres humanos que vivem na sociedade, né? E convivem com pessoas de fato. E queria agradecer pela oportunidade, né, de conseguir recuperar o ponto, né, da participação, já que eu não pude estar presente na aula. E muito obrigado e um bom fim de semana para a senhora.